Aleluia. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, toda a majestade, ao único que é digno de todo louvor. Celebramos ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Para estarmos juntos hoje, num tempo de festa. Porque o nosso Deus é um Deus vivo e Ele gosta de festa. Amém? Abra a tua Bíblia comigo aí. Ou melhor, pode sentar, a gente vai lendo depois. Eu acho melhor. Aí depois você vai lendo junto comigo a palavra de Deus. Quando o apóstolo Florival me avisou e me falou da campanha, eu pedi a Deus que me desse uma palavra para que pudesse ser liberada sobre vocês nesses dias de louvor e de adoração. Para que Deus tivesse algo para falar sobre nós, para nós. E o que Deus foi colocando no meu coração. Você sabia que há um som dentro de você? Fala para o teu irmão, falar um som dentro de você, meu irmão. Em que o diabo muitas vezes quer ou abafar ou distorcer o som que há dentro de você. Mas o nosso Deus é um Deus que quer colocar hoje um som de vitória dentro de você. Um som de louvor dentro de você. Um som que vai mudar a maneira de você andar sobre essa terra. Amém? Então abra a tua Bíblia, eu vou falar do primeiro som. Abra a tua Bíblia comigo em Josué. Josué 5, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim: ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça-se. Grito. O grito, você pode gritar e nada vai acontecer. Você pode gritar e uma pessoa longe vai te ouvir. Mas o brado, ele destrói, ele derruba muralhas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no zoológico e ouviu o grito de um macaco. Macaco grita, não é assim? E aí faz o barulho dele, né? E o macaco grita. Mas há algo diferente no leão. O leão não grita, ele brada. Você já ouviu um leão rugindo? Mas com força. O som que aquele leão faz, o brado que ele dá. O brado do leão, ele pode ser ouvido muitas vezes a 3 e alguns até 4, 5 quilômetros de distância, se ouve o barulho do leão. Deus quer mudar esse som dentro de tu. O brado derruba muralhas. Quando Deus chama Josué, Josué estava vindo de um contexto extremamente complicado. Josué estava saindo, assumindo melhor, uma posição que era de Moisés. Moisés tinha sido um líder maravilhoso, Deus tinha dado instruções e Deus tinha feito grandes coisas, mas agora Josué estava tendo como herança um povo. E esse povo estava vindo, e havia algo e uma direção de Deus. Josué deveria atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Era o chamado de Josué. Extremamente complicado, ainda mais com um povo que era um povo de dura servir. Sabe o que isso quer dizer? Era um povo de um coração rebelde, um povo de um coração duro. E Josué tinha que levar esse povo a conquistar. E a primeira grande dificuldade, já que Deus já começa a trazer, né, as dificuldades para que ele pudesse vencer. Primeira coisa que eu quero falar para você: Deus coloca dificuldades não para te deter, mas é para você vencer.
Deus coloca para você ir além. Está me entendendo, irmão? Uma das coisas que eu tenho aprendido com meu Deus, no chão, clamando a Deus e olhando o desafio dele, que era a cidade de Jericó, a cidade mais fortificada da época, com seus muros largos, altos. Era o desafio de entrar em Jericó e conquistar. E Josué estava ali, olhando para o desafio e olhando para si mesmo. O som que havia dentro do coração de Josué era um grito: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Senhor, olha o desafio que eu tenho. E muitas vezes a gente vem na casa do Pai, a gente vem à casa do Senhor com esse grito dentro de nós. Mas Deus quer mudar o grito para brado. E a Bíblia diz que Josué estava lá, prostrado, e o anjo do exército do Senhor vem. Quando eu me prostro, Deus sempre virá ao meu socorro. Deus não vai te deixar nunca, meu irmão. E o interessante é que vem o guerreiro, né? E ele se apresenta. Josué está lá no meio-dia, né? E vê lá o guerreiro vindo. Eu não imagino que não era um qualquer, devia ser um anjo guerreiro do exército do Deus vivo. Você pode imaginar um anjo assim? Não era um anjinho tocando harpa que ia aparecer ali sentado na nuvem, mas era um grande guerreiro. E ele, na hora que ele viu aquele anjo, ele viu aquele homem vindo, Josué pergunta: vem da quem é? Ele vira e fala assim: você é um dos nossos ou contra nós? E é engraçado a resposta do anjo. E ele vira e fala: não. Sabe o que ele está dizendo? Do exército de Josué, mas Josué que fazia parte do exército de Deus. Não é Deus quem vai mover sobre você. Corro nesses dias. É hora de tirarmos o sandália dos nossos pés, porque Deus quer mudar o nosso grito em brado, meu irmão. Deus tem um brado para você. Põe a mão aqui assim, ó, e fala: Deus está mudando o meu grito em brado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha para o olho azul do irmão que está do teu lado e fala para ele assim: Deus está mudando o teu grito em brado, meu irmão. A muralha vai cair. Agora, vira um pouquinho só, mais um pouquinho na Bíblia aí. Vamos ler, continuando ali. Josué 6. Vamos ler o verso 2 ao verso 5. Diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó e ao rei os seus valentes, vós todos os homens de guerra. Rodeareis a cidade, rodeando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Não é grito, é brado. O povo não gritou, o povo bradou. E aí diz assim: então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. A estratégia era: dê um brado. Deus manda que os sacerdotes deem a volta, e vocês sabem disso, sobre a cidade, durante 7 dias, uma volta por dia. E no último dia, no 7º dia, se daria 7 voltas, todos em silêncio. Era em silêncio, apóstolo, que tinha que dar a volta. Sabe por que era em silêncio? Porque crente fala muito. Crente murmura.
Você já imaginou no terceiro dia dando volta com o sol na cabeça? Já ia ter gente falando, puxa vida, será que Josué está certo? Essa cidade grande, pô, tô cansado, tá doendo o pé. Tem que dar a volta mesmo. O outro fala assim, não, vamos fazer. O outro já vinha desanimando. Então Deus já fala assim, dê a volta quieto. Não comente. Meu irmão, muitas vezes você perde a tua bênção porque você começa a murmurar em vez de obedecer. Eu vejo tanta gente que perde a bênção porque em vez de simplesmente obedecer, começam a questionar o que Deus mandou fazer. Vou dar um exemplo para você. Acabamos de ver o apóstolo aqui falando sobre dízimo e sobre oferta. Não há o que discutir. É obediência. Não tem como ficar discutindo. Não dá para argumentar com o que a palavra de Deus diz. Mas nós muitas vezes murmuramos e por isso perdemos a bênção. Se Deus mandou dar 7 voltas, dá 7 voltas quietinho. Para de murmurar. Irmão, porque tem crente que não é ovelha, é elefante. Serve para trazer um peso na vida do irmão. Que só traz peso em vez de trazer a bênção. Deus falou para aquele povo que era um povo rebelde. Dê a volta, quietos. Não fale nada um com o outro. Apenas obedeça. Preste atenção. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça em obediência. Não murmure nem discuta. Josué entendeu isso. E a direção era, no último dia, na última volta, a 7ª volta, tocaria-se o chofar, tocaria-se a trombeta, o mais alto possível os sacerdotes tocariam, e o povo daria um brado. Se você quer ver Deus derrubar as muralhas da tua vida, não é mais tempo de dar grito, é tempo de dar brado. Vira para o teu irmão, é um tempo de dar brado, meu irmão. E Deus vai mudar essa história para você. Está me entendendo? Amém? Quero mostrar um outro som para você. Vira a tua Bíblia aí. Lá em 2 Samuel, um pouquinho para frente. Capítulo 5. Não, vamos 2 Reis. Vou mais rápido, senão não vai dar tempo. 2 Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Amém? Se você for ler todo esse capítulo, ele vai estar falando da fome e do cerco que estava tendo em Samaria. Havia uma fome tão intensa e tão tremenda naquela cidade, que estavam comendo crianças, estavam comendo cocô de pombo, para você ter uma ideia. E não era pegando cocô não, estavam vendendo o cocô do pombo para comer. Isso era o nível da fome. E chegam para o rei, o povo, e querem que o rei dê uma solução, e o rei também. O rei não estava nem vendendo almoço para comer na janta, porque não tinha nem o almoço. E o que ele faz? Procura o profeta, e há uma palavra de Deus do profeta. E o profeta diz assim: dentro de 24 horas, haverá tanta comida, que vocês não vão dar conta nem de carregar. Era a palavra do profeta. O segundo som que Deus quer mostrar para você é um som de marcha. Marcha fala de exército.
Se o brado é algo que está dentro de você, a marcha é termos o nosso ouvido atentos ao que Deus está fazendo. Marcha fala de exércitos de Deus trabalhando ao meu favor. Você precisa ter o som dentro de você, para que você ouça que Deus está trabalhando ao teu favor. Faz assim, ó, erga uma das mãos. Há anjos trabalhando por você. Diz glória a Deus. Diga assim, Senhor, mostra nos meus ouvidos o som dos anjos. Som de marcha. Sabe o que aconteceu? Deus havia o cerco. Os filisteus tinham cercado a cidade. E lá no arraial tinha comida dos inimigos. A cidade não. E a cidade estava lá, presa. E havia uma palavra do profeta. Meu irmão, toda vez que há uma palavra que sai da boca de um profeta, creia nela. Porque diz, creia nos profetas e prosperareis. E desse altar, só sai palavra de boca de profeta. Creia nele e você prosperará. Sabe o que aconteceu? Tinha 4 leprosos fora da cidade. Sabe o que era o leproso? Era o cara que, doente, que não podia entrar na cidade. E eles eram levados para o leprosário. Era um vale onde eles colocavam todos os doentes ali para morrer. Porque lepra não tinha cura. Lepra era uma maldição dentro de Jerusalém. E aqueles 4 estavam lá. E a cidade toda fechada por causa dos inimigos. E os 4 resolveram fazer o seguinte. E um falou para o outro. Havia lá um leproso que estava lá, né? Os 4, um capenga para cá, outro capenga para lá. Né? E os 4 decidiram fazer o seguinte. Se a gente entra na cidade, a gente vai ser apedrejado, botar e morre. Se ficar sentado aqui, nós vamos morrer de fome. Então vamos lá para os inimigos. Quem sabe a gente chegando lá, eles não têm misericórdia e dão um pratinho de comida para nós. Porque lá nos inimigos tem comida. E sabe o que aconteceu? Os 4 decidiram ir lá falar com o inimigo. E a cidade fechada. Profeta tinha uma palavra do profeta, não tinha? De que haveria e mudaria as coisas. Amém? Olha para o teu irmão, fala assim, o profeta está dizendo que vai mudar as coisas. Creia porque as coisas vão mudar na tua vida. Deus libera anjos para destruir os inimigos. Enquanto aqueles 4 homens estavam descendo para ir até o lugar dos inimigos, Deus tinha mandado anjos lá. E sabe o que Deus usou? Os 4 leprosos, eles estavam descendo, e o barulho que os 4 faziam para andar, Deus usou o barulho, a marcha, para mostrar os anjos trabalhando. Enquanto aqueles 4 estavam descendo aos inimigos lá, Deus já estava operando e exterminando os inimigos. Sabe como? Quando os 4 estavam vindo, o inimigo começou a ouvir o som. Só que não era o som de 4 leprosos, era o som do exército de Deus vindo com aqueles homens para restaurar, para mudar, para libertar. Meu querido, quando você levanta em fé, Deus coloca anjos junto com você, e o inimigo escuta, não é você andando, mas são os anjos de Deus junto com você, guardando a tua vida, porque Deus traz tempo de libertação sobre você. Quando aqueles 4 leprosos chegaram lá, os inimigos já tinham ficado tão apavorados que eles tinham fugido. Alguns se mataram e correram, outros fugiram, porque o som dos anjos, o som da marcha era tão grande que o inimigo ficou aterrorizado. Quando você vai junto com Deus no meio da tua peleja, o som que é feito, o inimigo não suporta, porque o Senhor é com você. Sabe quando você vai naquele dia fazer a entrevista de emprego,
Quem aqui já passou por isso? Gente, que luta que é aquilo. Fala a verdade. Dá frio na barriga, dá dor de barriga, dá tudo, né? Mas hoje você vai aprender algo, que é um som de marcha. Quando você se levanta para ir, Deus vai colocar anjos junto com você. E o barulho que vai fazer, o som de marcha que vai mover, inimigo nenhum poderá reter aquilo que é teu. Está entendendo? O som da marcha, o som dos anjos, o som da vitória. Aqueles 4 homens chegaram lá e viram tanto de fartura que tinham, e voltaram à cidade e contaram a bênção. A palavra do profeta se cumpriu integralmente. Quando você se levanta, não importa o teu estado, você pode até pensar, poxa, eu estou aqui, sou tão miserável, sou tão pobre, ou eu estou aqui, ou eu estou que nem esse leproso que anda para lá, para cá, para lá e para cá. Querido, se você tiver fé, Deus hoje te cura, te muda o som, broda um pó, coloca um brado em você, coloca um som de marcha na tua vida. Você vai sair daqui com um louvor e adoração no teu interior como você nunca teve. E ninguém poderá te deter, porque o teu Deus é contigo. E o terceiro som que Deus pôs no meu coração para liberar sobre você. Vira um pouquinho mais a folha aí. Ore, canta cheio, mas. Ore, mas cheio, temorocone, mas. Oh, meu Deus. Há pessoas sendo mudadas hoje, amém? Há um som mudando dentro de você. Há pessoas que chegaram aqui hoje com um som de tristeza na sua alma, com uma voz de tristeza, de derrota, com um vazio dentro de si. Pessoas se sentindo sozinhas, frustradas, roubadas, miseráveis como aqueles leprosos. Deus está mudando o som da tua vida. Deus está mudando o som da tua vida. Deus está te colocando um brado. Hoje é dia de vitória. Deus está pondo anjos ao teu favor. A palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Deus está mudando isso na tua vida hoje. Aquilo que para você era um desafio, Deus está dizendo: avança porque eu sou contigo. Você crê nisso? Deus é bom demais, né, irmão? Cutuca o irmão que está do lado e fala: Deus é bom demais. Deus está movendo para você. Deus está movendo em você. Fala para ele: Deus vai fazer um alvoroço na tua vida. Glória a Deus. Um dos maiores desafios que nós lemos na Bíblia é o da seca, quando Elias declara a seca sobre Israel. 3 anos e meio houve seca, com todo o confronto com Jezabel e Acabe. E aí depois que os profetas de Baal são mortos, Elias sobe ao monte e ele se dobra a orar no alto do monte. E ele começa a orar. E o terceiro som é o som da chuva. Elias começa a orar e a clamar por respostas. Meu irmão, talvez você esteja clamando por respostas. Escuta isso. Aquele homem começou a orar e a Bíblia diz que ele se prostrou, ele se dobrou, ele se rendeu. E a primeira vez ele começou a orar e mandou o servo dele: sobe lá e olha para ver se tem alguma coisa, mudou no céu. Nada. Segunda vez, nada. Terceira, nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Sexta, nada. Olha para o zoinho verde do irmão do outro lado agora, que você já olhou no azul, agora olha no verde.
E fala para ele: se você já orou 6 vezes e a resposta não veio, Deus está mudando o som dentro de você hoje. Fala para ele. E está colocando um som de chuva. Porque na 7ª vez vai chover. Na 7ª vez vai chover. Diga para ele: não desista. Há um som de chuva dentro de você. Oh, você crê? Aplauda esse Deus. Pode aplaudir. Há um som de chuva dentro de você. Na 7ª vez, o servo subiu e voltou dizendo: só vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Sabia disso? Deus nos surpreende nas pequenas coisas e nas coisas grandes. Deus, olha para mim aqui, presta atenção numa coisa. Deus nunca vai fazer do jeito que você acha que Ele deve. Ele vai estar sempre te surpreendendo. A nuvem do tamanho da mão do homem se tornou numa chuva abundante. Aquilo que você acha que está tão pequenininho na tua vida, te prepara. Deus está mudando o som na tua vida hoje. É um tempo de grande chuva. Você crê nisso? Fique em pé, quero orar por você. Diga comigo assim: som de brado, som de marcha, som de chuva. Amém? Diga assim: eu não vou gritar mais, eu só vou bradar. Eu não ando mais sozinho, porque eu tenho um som de marcha. O som dos anjos trabalhando por mim. E eu não tenho mais dúvida. Não sou mais incrédulo, porque o meu Deus colocou em mim um som de chuva. E a chuva vai cair. Amém? Amém? Erga bem alto as suas mãos, quero orar por você. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, muda o som dentro de mim. Coloque em mim um som novo hoje. Coloque em mim. Tira de mim todo o som da tristeza. Tira de mim todo o som do roubo. Tira de mim todo o som da doença, da miséria. Coloque em mim, Senhor, um som novo, um som do céu, um som de louvor e adoração dentro do meu espírito, da minha alma, dentro do meu corpo. Haverá um som diferente a partir de hoje. Há um brado dentro de mim, há um som de marcha dentro de mim, há um som da chuva dentro de mim, que vai mudar a minha história. Minha casa é tocada por esse som nesses dias. Deus transforma a minha vida. Deus transforma a minha caminhada. Pai, quero liberar sobre os teus filhos esse som novo que vem do céu. Marca a vida deles com louvor e adoração, porque o som que vem do céu traz a vitória. O som que vem do céu é de louvor e adoração, que flui de dentro de nós, que muda a nossa história, de um Deus vivo e poderoso. Deus está transformando a tua história, mudando o som dentro de você. Você sai daqui hoje com um som diferente, o som do brado do leão, do som da marcha dos guerreiros, o som da chuva do Senhor, que cai em prosperidade e bênção sobre você. Receba essa porção e essa unção sobre a tua vida, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Aplauda o Senhor e dê um aleluia bem forte, celebrando a esse Deus. Aleluia, aleluia.